Direito Penal Internacional. Tema fantástico, tema que vem de encontro exatamente dentro daquele projeto que a gente propôs para você, meu caro, para você, minha cara, que nos acompanha aí de sua casa, do seu escritório, do seu áudio, para poder demonstrar a importância do direito penal, no âmbito não só nacional, mas no âmbito que repercute internacionalmente. E vamos buscar, dentro desse contexto, exatamente os ramos do direito internacional. Inicialmente, teríamos o direito internacional público, o privado, e também não muito distante, mas que também vem bem a calhar desse momento, o comunitário, aquele que busca exatamente os conflitos e busca os entendimentos lá naquela área regional, Mercosul, como é o exemplo, a NAFTA, a União Europeia, todos dentro desse direito penal comunitário. Mas também, não diferente, o direito penal privado, que daí já trabalha com os conflitos das leis dispersas no espaço por alguma questão de ordem regional, por uma questão de ordem conflitante, por alguma questão de alguma sentença. Isso vai para o direito penal privado e a questão do Mercosul, aquilo que nós nos referimos lá para o direito penal comunitário. Mas o que nos interessa aqui é o direito penal público. Público que vai tratar dos sujeitos, vai tratar do momento onde se deflagra algum episódio e que esse episódio necessário é ser analisado por todos aqueles que trabalham pela paz, que trabalham pelos acordos, pelos tratados. Isso nos leva rumo a um passado. Buscamos um passado não tão remoto, mas um passado que está latente em nossas memórias. Um passado que adentramos doravante século XX. Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial fez com que várias barbaridades aparecessem no contexto da humanidade. Atrocidades, genocídios, crimes contra a humanidade, isso fez com que aflorasse de uma forma muito forte o direito penal público, especificamente lá dentro do direito penal internacional, que está dentro do ramo do direito internacional público. Por isso que nos interessa essa parte do direito penal interno que vai voltar lá para o direito internacional público. E por quê? Porque surgiu, porque a necessidade do direito penal dentro deste ramo internacional. Como digo, ganâncias, ideais, vaidades quando se refere a uma porção de raça, de etnia. Essa vaidade fez com que muitos expulsassem, perseguissem pessoas do seu próprio contexto regional. Isso, lamentavelmente, aconteceu na Europa, propriamente dito, lá na Alemanha. Aconteceu na China, perseguição dos japoneses contra os chineses, e bem como mais tarde aflorou a ex-Iugoslávia, também
em Uganda, a parte de Ruanda, são perseguições étnicas, quase uma tentativa de extinção de uma determinada raça. Isso nos traz então a reflexão do direito penal internacional. Tribunal Penal Internacional. Foi um longo caminho. O direito como um todo começou a aparecer dentro da responsabilidade penal praticamente 1998 em Haia, onde começou a ser seguido os ditames do Estatuto de Roma. Até então, vinha-se em uma sequência de convenções, aquela convenção lá de 1946 dos genocídios, a convenção em 1949 de Genebra, que tratava dos crimes de guerra, crimes contra a humanidade, até 1998, que voltou a ser realmente a verdade dos fatos no ano de 2002, tínhamos uma maneira, um trabalho de análise perante os tribunais. Tivemos tribunais de exceções, como foi o caso de Nuremberg, lá na Alemanha, por conta da perseguição desenfreada contra os judeus. Uma perseguição obscena, onde foi levado inclusive, e deixo aqui uma dica para você que me acompanha nesse canal agora, o filme O Julgamento de Nuremberg. Nuremberg vem ser uma cidade na Alemanha, mas foi em 1945 que se instalou esse tribunal. Um tribunal militar, diga-se de passagem. Vamos voltar um pouquinho. Antes de entrar no Tribunal Penal Internacional, vamos voltar ao Tribunal Penal Militar Internacional. Lá foi um tribunal de exceção. No filme você pode acompanhar como se desencadeou, mas note que nesse tribunal de exceção, nesse tribunal militar internacional, penal propriamente dito, houve julgamento dos criminosos nazistas e também das organizações criminosas. Teve condenações, teve 3 absolvições, teve pena de morte pelo enforcamento e lá em Munique foram incinerados e as cinzas, os restos, foram levados ao rio Isar e lá depositados. Aqueles criminosos que pagaram com a sua vida pelos crimes cometidos, pelas atrocidades, pelo genocídio havido na Segunda Guerra Mundial. Um tribunal de exceção, Nuremberg. Grave bem, você que conserva e busca os conhecimentos em cima do direito penal, é um dos mais importantes julgamentos, porque de lá também nasce, por natureza filosófica, doutrinária, de Klaus Hoxing, a teoria do domínio dos fatos. Exatamente para questões daquela magnitude, daquela importância. Como condenar aqueles que mandaram, os mandantes de um crime? Ali, você que nos acompanha, que gosta do direito penal, vai entender a teoria do domínio do fato, juntamente com um julgamento de exceção. Um tribunal criado lá em Londres
pela comissão onde compunha inicialmente Estados Unidos da América, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas da época, França, que também foi signatária. Esse foi o grupo que trabalharam a formação justamente na Grã-Bretanha, em Londres, por ser a sede, e desenvolveram essa possibilidade de criar esse tribunal de seção. E foi lá para Berlim, algum tempo depois, mas com uma condição, que o primeiro dos julgamentos seria dentro de Nuremberg. O primeiro processamento seria em Nuremberg. Berlim, Tribunal Permanente de Nuremberg. Foi em outras partes da Alemanha? Sim, foi. Mas ficou a cargo do Tribunal de Penal Internacional Militar a desenvolver os locais onde seriam os julgamentos. Como disse, houve mortes, houve absolvições, houve prisões perpétuas e temporárias. Aproveitando a mesma senda, o mesmo compasso, não foi diferente no Japão. No Japão, em 1943, também se formou uma comissão e foi trabalhada à parte justamente para punir criminosos japoneses. Esse período estabeleceu que a guerra se acabasse. E, de fato, ocorreu em 1945 e em 1946 começou os julgamentos, conhecido como o julgamento no Tribunal Militar Internacional Penal, ou alguns usam Penal Internacional, em Tóquio. E lá foi desenvolvido todos os trabalhos iniciais. Mas ficou apenas ali? Não. Em demais regiões do mundo foram feitos julgamentos relacionados aos japoneses. Mas note que os doutrinadores desse estudo, eles aventam a questão de que foi um fracasso tal julgamento, tal processamento, porque algumas figuras, como o imperador Hirohito, que é aquele responsável pelo massacre, pelo que desenvolveu o mandante do ataque a Pearl Harbor, esse ficou de fora. Dentre tantos outros que ficaram de fora desse contexto. Considerado, portanto, um fracasso. Em 1948 foram julgados vários criminosos, mas a prisão perpétua, mas em 1955 já estavam libertos. Alguns, lógico, foram condenados à morte, se não me falha a memória, daquele primeiro momento, 7 pelo enforcamento, e assim se deu o julgamento dos criminosos japoneses no conhecido e no rumoroso Tribunal Militar Internacional Penal de Tóquio, ou do Extremo Oriente, como alguns conhecem. Era esse contexto dos tribunais militares de exceção. Voltamos lá, onde exatamente a gente iniciou, no Tribunal Penal Internacional. Estamos julgando agora aqui civis, pessoas, não mais estados, não mais instituições. Quando se analisava no Tribunal Militar crimes, lá tínhamos a análise inicial: Estado, crime, e aqui, pessoa, crime. Esse é o
análise que se faz inicialmente. As penas relacionadas ao Tribunal Penal Militar e ao Tribunal Penal Internacional. Havia crimes como o estupro, dentro do contexto e dentro da análise de julgamento, aqui no militar, não era considerado como crimes de guerra, nem como crimes de humanidade. Agora, aqui no Tribunal Penal Internacional, o estupro, se ocasionado dentro do período de guerra, aí sim estaremos diante de um crime contra a humanidade. São diferenciações como essas que você pode fazer uma análise o que é um, o que é o outro. Logicamente, o militar, o crime lá de 1940, 1939, 40, 43, eram crimes que estavam realmente afogando de uma maneira completa o mundo. Já dentro do Tribunal Penal Internacional, quando analisado por tal, nós não analisaremos apenas aquelas regras da pena de morte, a prisão perpétua. Aqui nós não temos mais a pena de morte. Aqui nós temos pena de até 30 anos, nós temos prisão perpétua, nós temos multas, nós temos perdas de bens ocasionados, frutos de um evento danoso praticado por um governante, por um sujeito que prejudique um Estado. Isso são as diferenciações, são as análises que aqui se levam em consideração. São muito mais, lógico, mas é o suficiente para a gente partir para o entendimento, para instigar a sua curiosidade, para buscar informações a respeito disso. Talvez o suficiente para dizer o quão bom é analisar esse estudo. Ou melhor, vamos trabalhar dentro desse próprio tribunal, como aconteceu na ex-Iugoslávia. Era uma perseguição também uma perseguição étnica que havia dentro da região considerada na época Iugoslávia, pelos atritos e pela perseguição dentro dos povos que ali se encontravam. Ou melhor, vamos ainda lá para o Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Também deixo aqui minha dica, o filme O Hotel de Ruanda. Esse tribunal se instalou também pelo contexto, pela praxis natural do direito, por ser exatamente parte integrante, ser um órgão da ONU. Buscou-se a comissão e verificou-se os danos que estavam se causando lá naquele estado. Verificou-se o seguinte: tinha dois povos, os Tutsis de um lado e do outro os Hutus. Os Hutus, eles tinham uma aparência mais forte, eram mais baixos, eram natural da região, como na época. E, de outro lado, os Tutsis vinham ser exatamente uma espécie de
descendência oriundo das colonizações europeias, principalmente da Alemanha e da Bélgica. Então, eram mais altos e magros, os tutis já mais baixos e fortes. Em 1991, acabou-se a ditadura por força justamente do que estava acontecendo, não se aceitar mais a parte da ditadura. Os tutis, ofendidos por alguns resquícios que havia outrora, atacaram o governo. Naturalmente, o revide veio à tona, veio com força total quando Jean, que era o presidente, encaminha milícias, encaminha frotas armadas, facões e arma praticamente a população. Não distante, nos tutis, tinha um líder que se intitulou primeiro-ministro, que o sobrenome, inclusive, é sugestivo pelo que houve, Cambada. Ele pegou e armou e também instruiu os tutis. Mas desse contexto histórico, extraiu-se que 800.000 tutis foram mortos. Um genocídio gigantesco. E também foi condenado o Cambada à prisão perpétua. Então são os funcionamentos dos tribunais. Seja ele de exceção, como foi o caso dos militares, ou seja eles os internacionais penais, onde julga sujeitos. Isso é a parte, essa é a parte que mais diz respeito, uma síntese curtíssima a respeito do direito penal internacional. É uma parte que instiga a curiosidade, porque ela é fabulosa, fabulosa no contexto de buscar informações, fabulosa no contexto de você formar um entendimento do mundo como é hoje. O porquê da ONU promover a paz, o diálogo entre os povos, essa é a verdadeira função. O porquê do direito internacional público, porque a fonte desse direito internacional público, porque esses princípios vão de encontro a isso que nós estamos falando hoje. O não punimento pela prática duas vezes, acusação, absolvição ou condenação, a nula pena, a pacta sunt servanda. Então, é um entendimento para o nosso direito aqui interno. Buscar esses ensinamentos que o mundo se uniu para construir. Então, esse era o nosso objetivo hoje aqui. Mostrar de uma maneira curta, lógico, porque isso aqui é tema de a gente realmente devagar e viajar, ir até a Corte Internacional Penal Permanente, mas o suficiente nesse momento é instigar a curiosidade, o entendimento de que nunca, jamais, se cometa crimes novamente como se cometeu em épocas remotas aí desse século. Vamos buscar o verdadeiro entendimento da ONU, do Conselho de Segurança. Mostrar que a paz é possível. Mostrar que o diálogo é mais do que possível. E assim seguimos, nessa toada, nessa jornada, nesse caminho, com o intuito de difundir o direito penal,
voltando-se sempre para um lado correto do direito penal que nós tanto gostamos. Um abraço e até a próxima oportunidade.